Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Passando aí para gravar-lhes mais um pão diário, 3 meses depois do último vídeo e com 20 quilos a menos. Tá bom? Todo esforço é compensador, né? Na verdade, o transtorno é transitório, mas o benefício é duradouro. Então eu quero trazer-lhes um pão diário fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o livro de Lucas. Vocês sabem que o Evangelho de Lucas é aquele que descreve mais a vida humana de Jesus. Por isso que descreve sua vida de oração. Então, se Jesus, enquanto homem, precisou orar, nós não podemos viver de uma maneira diferente. Jesus foi o nosso exemplo em tudo. Lucas capítulo de número 6, versículo de número 12, fala sobre a eleição dos 12. E principia-nos dizendo assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. Ele não subiu ao monte para ter uma visão melhor, o que não seria nada de errado. Ele não subiu ao monte para pregar, como fez em Mateus 5. Ele não subiu ao monte para ter uma visão privilegiada. Ele subiu ao monte para orar. E isso é uma questão a ser analisada, a ser pensada, né? Porque às vezes a gente se direciona, se reorganiza geograficamente, se recronograma quando a intenção é fazer qualquer outra coisa. Mas quando é orar, parece que subir um monte é difícil. Quando é orar, acordar-se pela madrugada é difícil. Quando é orar, acordar-se de manhã cedo é difícil. Quando é orar, estar em jejum é difícil. Mas não, Jesus deve ter feito isso porque ele não falou de experiências terceirizadas. Ele disse que se subir ao alto do monte e olhar para a cidade. E ele disse, olha, não se esconde uma cidade atrás de uma montanha. Então Jesus sabia do que estava dizendo. Ele fez isso. Ele disse, olhai para os lírios, olhai para as aves. E ele não é daquele que nos manda fazer algo sem antes ter feito. Então ele fazia isso, o poder da contemplação. Salmos 19, os judeus faziam isso. Salmos 29. Salmos 19, lembra? Diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 29 diz que é possível ouvir a voz de Deus se olharmos atentamente para a natureza. Então Jesus fazia isso. Ele disse olhai, depois vigiai e por fim orai. Então Jesus fazia isso, a lei da contemplação. Ele usou uma questão estratégica, né? Mateus 5, né? Possível e provavelmente ele deve ter pregado o Sermão da Montanha assim, ó, estrategicamente, a fim de que as águas levassem a sua voz a um público mais além. Mas agora ele sobe no monte, diz o texto, para orar. Que dia que ele subiu no monte para orar? O texto diz, e aconteceu. Então era algo decorrente. Aconteceu. Jesus ia orar cotidianamente. Não é um acidente. A oração na vida de Jesus era um planejamento. E aconteceu que naqueles dias, porque Jesus não tinha, pelo menos humanamente falando, nada de muito especial para ir orar. Aliás, não existe nada de especial para me levar à oração. Porque quando eu oro já é algo especial. Tudo é muito comum até que eu ore. Então quando eu oro, o que é comum se torna especial. Então olha que interessante, o texto é maravilhoso, a Bíblia é maravilhosa. E aconteceu que naqueles dias, não sei se era no sábado, se era domingo, não sei se era dia de festa, Jesus não precisa de data específica para orar. Ele sabe que a oração faz parte de qualquer dia, porque qualquer dia é um dia para oração. E passou a noite em oração a Deus. Então Jesus tirava tempo. Então para Jesus, que tinha uma agenda concorrida, estar em oração não é perca de tempo. Aliás, eu preciso entender isso. Martinho Lutero já dizia isso, que quando não tirava as 2 horas iniciais do seu dia para a oração, o restante do dia, dizia ele, não o rendia, não lhe dava o rendimento que ele esperava. Então ele passou a noite a orar. É trágico pensar que alguns de nós já passamos a noite fazendo tantas coisas, né? Mas talvez nunca passamos a noite a orar. Passou a noite a orar. Olha que importância que a vida de oração tinha na vida de Jesus. É trágico pensar quando alguém diz assim, ô irmão, você está fazendo alguma coisa? Não, estou fazendo nada, estou orando.
Então é trágico associar a ideia de orar a não estar fazendo nada. Na verdade, quando você ora, você não está fazendo nada. Pelo contrário, quando você ora, você está fazendo o que mais importante você pode fazer. Porque a oração potencializa todas as suas obras. Aí o verso 13 diz assim: e quando já era dia. Então, irmão, ele foi orar de noite. E quando já era dia. Então, quando eu me dedico à oração, a noite se torna dia. Vou repetir. Quando eu me dedico à oração, a noite se torna dia. Trevas viram dia. Lembra de Salmos 30, verso 5? Ainda que o choro dure uma noite, a alegria virá pela manhã. Quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Então, antes dele chamar os seus discípulos a si, ele chamou a Deus. Ele invoca Deus para si. E depois que Deus vem, aí os discípulos podem vir. Então eu não posso chamar ninguém a mim antes que eu chame Deus. Eu preciso chamar Deus como prioridade. Chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles. Gente, ele escolheu quantos? 12 deles. Se é 12 deles, claro que 12 na Bíblia tem, na numerologia, você sabe, 12 apóstolos, Jerusalém tem 12 portas, Israel tem 12 tribos, a mulher de fluxo de sangue sofria 12 anos, a filha de Jairo com 12 anos veio morrer. Então 12 na Bíblia tem toda essa numerologia, né, que não pode ser numerolatria, né, nem misticismo por conta disso. Mas ele chama, dentre todos os seus discípulos, 12. Observe que então tinha mais do que 12. Aí você pensa, o cara passou a noite inteira orando, tinha mais do que 12 e nominou 12, então ele vai chamar os caras hollywoodianos. Ele vai chamar só aqueles que falam como ninguém. Ele vai chamar o alto clero, ele vai chamar o alto nível, ele vai chamar gente gabinetal, ele vai chamar gente qualificadíssima, ele vai chamar gente do mais alto gabarito, porque tem muitos. Mas ele passou a noite orando para não equivocar-se e chamou apenas 12 dentre os muitos. Então muitos são chamados, Mateus 22:14, mas poucos são escolhidos. E o texto diz escolheu. Agora olha que interessante isso. Ele julga que para a chamada ministerial precisa ser separado, não por apadrinhamento, não há nenhuma aqui descrição textual de que foi uma questão pessoal. Ele não pessoalizou o reino. Foi uma escolha divina, por isso que ele consultou a Deus antes de consultar ou antes de escolher os homens. Antes de chamar os homens, ele ouve Deus. Então, antes de falar aos homens, eu preciso ouvir Deus. A Bíblia é maravilhosa, tem todo esse detalhamento. Então, Jesus julga isso importante. Então, antes de eu tomar uma decisão importante, eu preciso tomar uma ação importante. E qual ação importante? Eu preciso orar. Então, se você tiver que tomar uma decisão na sua vida importante e fazer isso sem oração, eis aí alguém que se considera melhor do que Jesus. Pesado isso, né? Vou repetir. Se você tiver que fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, e você se achar digno de fazê-la sem antes consultar a Deus em oração, eis aí alguém que se julga melhor do que Jesus. Porque Jesus não fez isso sem antes consultar a Deus em oração. Muita gente precisa ler o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, se não me falha a memória, 5:22. Conselho amigável, pastoral, conselho paternal, de pai para filho. Ele diz a Timóteo, não coloque as mãos precipitadamente sobre a cabeça de alguém. Quer dizer, não consagre ninguém para não ser participante dos seus pecados, sem primeiro consultar a Deus em oração. Mas o texto vai dizer, aí você pensa assim, poxa, então o cara passou a noite inteira em oração, ele é nada menos do que Jesus, ele ouviu a Deus, ele tinha muita gente, escolheu 12, então foi a elite. Gente impecável, gente inculpável, gente indelével, gente gloriosa, gente que por um detalhe da criação não nasceu um anjo. É essa a ideia que a gente pensa. Vamos ver se é isso que o texto diz. Encabeçando a lista. E mais, gente, ele deu a esses 12 o nome de apóstolos. Então ficou a pulguinha aí na orelha, ele deu aos 12.
Então tem muitos discípulos, mas apóstolos só tem 12. Aleluia? Então vamos lá, vamos pensar nisso aí. Tem muitos apóstolos hoje, né? Discípulos tem muitos, mas deles separa 12. E esses 12 se chama de apóstolos. Encabeçando a lista, talvez o mais problemático, o sanguíneo. Encabeçando a lista, o cara volúvel, um tal de Simão, ao qual ele também chamou de Pedro. E o André, que foi um cara bom, mas problemático, você vai ver isso, né? O cara das relações, né, sociais, o cara do intercâmbio. Quem mais? Seu irmão Tiago e João, dois caras gente boa demais, Tiago e João. João, apóstolo do amor, que queria pedir para Deus mandar fogo do céu e consumir os samaritanos, Lucas 9. Só gente boa, fruto de oração. Felipe, Bartolomeu. Alguém pode dizer assim, mas para escolher uns caras desses não precisa nem orar. Equivoca-se quem pensa desse modo. Mateus, ixi, irmão, se você ler o Evangelho de Mateus, esse cara é complicado, hein? Lembra onde é que ele achou esse Mateus? Lá na coleteria, coletando, cobrador de impostos. Bah, o Tomé, então, não vou nem falar nada, né? Tiago, filho do Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, filho de Tiago, e o melhor da lista, e Judas Iscariotes. E o texto é claro dizer assim, ó, esse foi o traidor. Então não se surpreenda, companheiro, se tiver pessoas que você vai colocar a mão sobre ele e o cara te trair. Porque na escola de Jesus, de 12, um foi o traidor, o outro negou, outros dormiram, outros abandonaram, outros não entenderam bem. Mas não foi fruto de oração? Foi. Parece que não precisa eu orar muito para escolher uns caras desse. Pelo menos humanamente é assim que a gente pensa. Quem disse isso para você? Quem disse que fruto da oração não dá dor de cabeça? Teu casamento, se você é crente, foi fruto de oração. Isso não quer dizer que não vai te dar dor de cabeça. Teus filhos são frutos de oração, mas isso não quer dizer que não vá te dar dor de cabeça. Então não faça nada sem orar, porque ao orar você faz algo e isso após a oração, como resultado e consequência da oração, já te dá dor de cabeça. Imagine se você não orar. Então, meu irmão, não pense que porque está te traindo, que porque está te negando, que porque não está entendendo-te bem, você se equivocou ou não foi resultado de oração. Não pense que Deus não te ouviu porque não está saindo as coisas como você desejaria que saísse. Pode ser que alguns resultados de oração vai te trazer dor de cabeça, mas é resultado de oração. Então vale a pena orar? É claro que vale a pena orar. É preciso orar? É claro que é preciso orar. Agora a oração não me isenta de problemas. A oração não me isenta. Pelo contrário, a oração me credibilita. Ele poderia, quando orava pelos seus discípulos, e Jesus disse isso, que orou várias vezes, uma vez ele disse para Pedro, o diabo queria te arrebentar, cara. O diabo estava cirandando a tua vida, mas eu roguei ao Pai para que te guardasse. E sabe o que o Pai fez? Te guardou. Por quê? Jesus poderia dizer, Pai, eu orei antes de escolher o Pedro. Esse cara é volúvel, mas eu orei. Então foi o Senhor que me orientou, meu coração se inclinou na tua direção, então guarda este. Então Deus se responsabiliza pelo fruto da oração. Então guarde isso no seu coração. Por mais que o fruto da oração te dê dor de cabeça, Deus se responsabiliza por ela. Então ore a Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Esse é nosso pão diário, só para a gente pensar um pouquinho. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.